Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Realizando Sonhos. O meu nome é Flávia e eu quero te ajudar a realizar os seus. Bom, você quer saber como eu usei a lei da atração para conquistar e comprar o meu primeiro carro? Mais do que isso, como eu usei a lei da atração para comprar meu segundo carro, para manifestar minhas viagens, uma mudança de cidade, casa nova e uma vida totalmente diferente? Então já dá o seu curtir nesse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal, clica aí no botão de se inscrever. Aqui eu vou publicar sempre conteúdo sobre a lei da atração visando a prática, tá? Querendo sempre te ajudar a realmente aplicar a lei da atração na sua vida no dia a dia. E para isso, hoje eu vou te contar a história de como eu consegui comprar o meu primeiro carro usando a lei da atração e como você também pode conseguir comprar o que você quiser ou conquistar o que você quiser usando as mesmas técnicas que eu usei, seja um carro, uma casa ou manifestar qualquer outra coisa que você queira na sua vida. E bom, eu resolvi gravar esse vídeo hoje especificamente sobre esse assunto porque eu estava pensando em como o universo é maravilhoso e em como existe uma inteligência universal que entende as necessidades de cada consciência presente aqui na Terra. E eu tô falando isso porque quando a gente sabe usar a lei da atração, quando estamos conscientes, né, dessa lei que rege todo o universo, e estamos sintonizados e realmente com uma frequência bem alinhada, as coisas chegam até nós de maneira assim impensável. Às vezes, muito mais do que aquilo que a gente pede, ou muito mais do que aquilo que a gente quer, e muitas vezes também coisas que chegam até nós que nem pensávamos que a gente precisava, mas o universo sabe exatamente o que cada um de nós precisa, ele sabe o que você precisa. Então, estando alinhado, estando com uma frequência correta, as coisas vão chegar na sua vida com uma facilidade incrível. E são coisas que, quando chegarem na sua vida, você vai olhar para aquilo e vai falar: obrigada, era disso mesmo que eu estava precisando. E eu tô falando isso porque a história do meu primeiro carro foi mais ou menos assim. Bom, se você me acompanha desde o começo, embora eu esteja há muito pouco tempo publicando o mesmo conteúdo, né, na internet, faz em torno de 2 meses só que eu tô aqui com o canal e tudo mais, mas já tem gente que me acompanha desde o começo. E quem me acompanha já deve conhecer a minha história, sabe que eu vim de uma família bem simples, de um processo familiar bem complicado, então eu sempre tive dificuldades na infância, financeiras, familiares. Eu andava só de ônibus, né? A minha vida inteira andando de ônibus. Então, para mim, ter um carro era uma coisa que só gente rica conseguia ter, na minha mentalidade da época. E quando eu comecei a fazer faculdade, as minhas aulas terminavam muito tarde. Minha aula acabava em torno das 11, 10 para as 11 da noite, mas né, sempre estendia, a gente ficava até umas 11 horas da noite na faculdade. E aí, na época, eu tinha uma carona para ir embora, então era bem tranquilo. Mas aconteceu que em certo momento eu acabei perdendo essa carona por alguns motivos, né, que não convém citar aqui, alguns motivos pessoais. E eu fiquei sem ter como ir embora dessa maneira. Eu tinha aí que pegar o transporte público para ir embora. E claro que muita gente usa o transporte público para ir embora de faculdade à noite, mas foi bem complicado para mim porque era muito longe da minha casa. Eu tinha que pegar 3 ônibus, dava mais ou menos 1 hora e meia. E eu tinha que andar até o ponto de ônibus, né, no escuro, sozinha, numa avenida bem escura. Cheguei a ser abordada nessa avenida na época, então era bem perigoso. Chegava em casa em torno de meia-noite, meia-noite e meia. E eu trabalhava, fazia estágio na época, estágio de dia todo, então 6 horas da manhã eu tinha que estar em pé e 6h30 estava saindo para trabalhar. A minha vida foi bem desgastante naquela época e eu já tinha um sonho de ter um carro. E nessa época surgiu a necessidade de ter um carro. Eu cheguei a querer desistir da minha faculdade na época. Eu cheguei até a falar com a minha mãe que eu ia desistir, que não estava dando, estava muito difícil. Ela não, claro que ela não gostou da ideia, mas infelizmente os meus pais também nunca puderam me apoiar nessa questão tipo financeira para conseguir transporte e tudo mais. Eu sempre fui a pessoa
que na verdade sustentou a minha família e minha mãe dentro de casa desde que eu comecei a trabalhar. Na época eu era estagiária, eu ganhava R$ 700 por mês, nem sonhava em conseguir comprar um carro. Então eu me vi ali meio perdida nessa situação. E aí, outra coisa que eu acho muito interessante que eu estava pensando hoje é como o universo ele manda sinais e mensagens através de pessoas, situações e coisas que você vivencia no seu dia a dia. Nessa época eu já estava começando a estudar um pouquinho sobre a lei da atração. Eu ainda não era especialista no assunto, eu estava começando a entender, a aprender. E certo dia no trabalho, surgiu o assunto de carro e de carteira de motorista lá entre as minhas colegas de trabalho. E uma delas perguntou para mim: Flávia, por que você ainda não tirou sua carteira de motorista? Na época eu já tinha 21 anos, 21 ou 22 anos, e eu não tinha tirado ainda a carteira de motorista porque eu respondi, eu não tirei ainda porque eu não estou pretendendo ter um carro em breve, então não vou gastar um dinheiro desse com isso agora. E a resposta dela me marcou muito, muito mesmo. Foi uma mensagem mesmo que eu recebi. Ela olhou para mim e falou: como você quer que Deus te dê um carro se você não estiver pronta para receber? Independente de crença, de religião, ou se você acredita ou não em Deus, independente da palavra Deus, essa mensagem é muito forte, porque como você quer receber alguma coisa se você não estiver preparado para receber essa coisa? E aí foi por causa dessa mensagem que eu decidi ir atrás da minha carteira de motorista. Então me inscrevi numa autoescola, fiz as aulas e em 3 meses eu já tinha conseguido tirar a habilitação. E aí foi muito incrível, porque a partir do momento que eu dei esse passo para conseguir tirar minha habilitação, as coisas começaram a acontecer muito, muito rápido mesmo. Eu comecei a dar uma olhada assim, em preços de carros bem velhinhos, carro usado mesmo. E de qualquer maneira, eu ainda não tinha aquele dinheiro. Eu não conseguia comprar, eu não conseguia fazer empréstimo, por causa da minha renda era muito baixa. Na verdade, não era nenhuma renda, era uma bolsa auxílio de estágio. Mas, em menos de um mês, de repente, as coisas mudaram totalmente. Onde eu trabalhava, surgiu a participação de lucros para estagiário. Eu recebi essa participação de lucros, que foi exatamente o valor que eu precisava para comprar um carro que eu tinha visto. Não é incrível? Então apareceu assim essa oportunidade, caiu do céu na minha mão. Foi muito incrível. Foi a primeira vez que a lei da atração funcionou para realizar um grande sonho meu, assim mesmo. Eu ainda lembro de quando eu peguei o carro, eu fui comprar, com um rapaz, e quando eu tava indo com o carro para a faculdade pela primeira vez, as minhas mãos chegavam a tremer, assim, eu não acreditava que eu estava realizando aquilo. Eu sempre ficava pensando antes disso em como seria bom poder sair de casa a hora que quiser, chegar em casa a hora que quiser, ou ter um carro para qualquer emergência, Às vezes, se alguém em casa precisasse ir no médico, qualquer coisa assim, para mim era um grande sonho mesmo. E aí eu consegui realizar. E além disso, depois desse primeiro carro que eu comprei, eu já estava entendendo muito mais como a lei da atração funcionava. Eu já tinha provado para mim mesma que funcionava. E eu estava aplicando o que eu estava aprendendo, as técnicas corretas de alinhamento de vibração e as ferramentas certas no meu dia a dia, e para poder usar a lei da atração de maneira consciente. E aí eu fiz isso para comprar o meu segundo carro. Então, a partir do momento que eu percebi que eu realmente podia manifestar o que eu quisesse na realidade, eu fui sempre querendo evoluir, Então, depois disso eu fiquei em torno de 2 anos com esse primeiro carro que eu comprei. E aí eu comecei a trabalhar em outro lugar e eu decidi que eu queria um carro novo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi decidir que eu queria um carro novo. Então eu coloquei aquilo na minha cabeça: eu vou comprar um carro novo. Não sabia como, não sabia qual, não sabia nada, só sabia que ia. E aí depois disso eu pesquisei, comecei a pesquisar os modelos de carro, marcas, enfim.
E aí eu decidi o carro que eu queria, um carro novo, com ar-condicionado, com câmbio automático, enfim, etc, todos esses confortos da vida moderna. Eu decidi, escolhi o carro que eu queria, mas aí tinha um problema. Embora eu já estivesse trabalhando, eu já estava ganhando bem mais do que eu ganhava como estagiária, não bem mais, mas assim, umas 3 vezes mais que eu ganhava como estagiária, eu ainda não tinha como comprar o carro que eu queria. Ainda era impossível na época para mim. Mas eu coloquei na minha cabeça que se não fosse aquele carro, eu não ia comprar. Eu ia comprar aquele carro. E esse foi o primeiro passo, né, da lei da atração mesmo, para eu conseguir manifestar, que é colocar na cabeça exatamente o que eu queria. E aí mesmo, sabendo que naquele momento eu não tinha condições financeiras de fazer essa compra, eu fui pesquisando preços e eu comecei a tentar viabilizar maneiras de conseguir comprar aquele carro. Consórcio, financiamento, empréstimo, enfim, comecei a pesquisar maneiras de realizar aquilo. E aí vem a segundo milagre, né, do universo para mim, o presente do universo para mim. E esse presente você vai ficar chocado ou chocada quando eu falar que foi um presente, mas isso aconteceu. Eu bati o meu carro, o primeiro carro que eu comprei, eu bati ele. Eu bati ele num ônibus. Se tem algum amigo meu assistindo esse vídeo, vai lembrar da história e vai achar engraçado. É engraçado por quê? Porque eu não me machuquei, não aconteceu absolutamente nada comigo, nenhum arranhão, ninguém que estava no ônibus se machucou. Na verdade, não aconteceu nada com o ônibus, né? Nenhum arranhão no ônibus e não aconteceu nada. O ônibus estava vazio, eu não me machuquei, não tinha mais ninguém na rua, mas o meu carro deu perda total. E aí você deve estar pensando, né? Mas por que essa louca tá falando que foi um milagre da perda total no carro? Bom, porque eu tinha seguro desse carro e quando deu a perda total, o seguro me reembolsou 100% da tabela FIP. Ou seja, eu recebi mais do que o valor que eu paguei nele, porque eu não paguei o valor da tabela FIP. É muito difícil você comprar um carro usado e pagar o valor da tabela FIP. Tabela FIP, se alguém não sabe, é uma tabela que regulamenta, né, um valor assim para vários modelos de veículos. E aí eu recebi esse dinheiro, assim, mais 100% da tabela FIP, mais do que eu receberia se eu vendesse esse carro. E ia ser difícil conseguir vender esse carro e eu recebi esse dinheiro. Com esse dinheiro, eu consegui dar entrada no meu carro novo, exatamente no carro que eu tinha escolhido. E isso é mais uma prova de como a inteligência universal é maravilhosa. Às vezes, algumas coisas acontecem com a gente que parecem no primeiro momento coisas ruins, situações negativas. Mas na verdade, se você estiver alinhado, tá? Isso é importante. Se a gente estiver alinhado da maneira correta, né? Nessa sintonia com o universo, porque se a gente estiver numa frequência errada, as coisas ruins acontecem mesmo, mas porque elas são ruins. Agora, se a gente está numa frequência certa de alinhamento com o universo, as coisas ruins acontecem para abrir as portas para as boas chegarem. Então, essa é uma mensagem também para você que de repente se decepciona ou se sente muito frustrado quando alguma coisa ruim acontece. Sempre pense que aquilo pode estar acontecendo para que outra coisa muito melhor aconteça depois. Então, essas foram as histórias dos meus primeiros carros, né? De como eu usei a lei da atração para conquistá-los e como a lei da atração funciona às vezes de maneira que a gente não pensa. E aí o que eu quero te dizer com isso é como que você pode usar isso na sua vida para conquistar o que você quiser. A primeira coisa é ter em mente o que você quer. Você precisa decidir, ser determinado. É isso que eu quero. A partir do momento que você determina o que você quer, tenha certeza que o universo vai dar um jeito de te entregar aquilo. Mas aí, para que o universo te entregue aquilo, você precisa se colocar em ação. Então, movimentar suas energias e entrar no campo ali das probabilidades para poder receber. Ou seja, você tem que estar pronto para receber aquilo. No caso da compra do carro, o estar pronta para receber foi entrar em contato, né, com os modelos de carro, fazer pesquisar preço, fazer pesquisa de maneiras de viabilizar esse carro, então consultar valor de empréstimo, valor de financiamento, de consórcio, ver o que eu podia fazer. Então, colocar o corpo em ação.
E a partir do momento que você já tem o seu desejo totalmente definido e se coloca em ação, a próxima coisa é simplesmente desapegar, tá? Ter confiança de que aquilo vai chegar até você. Você não precisa se preocupar em como ou quando, só que aquilo vai chegar. Deixa que o universo se preocupa com o quando e com o como, tá? Então ele vai te entregar aquilo que você quer, se você fizer isso. Esse vídeo já tá ficando bem longo, mas eu gravei um outro vídeo para ensinar mais 3 passos bem simples para você começar a usar a lei da atração na sua vida. Se você quer aprender mais, entender mais sobre como funciona o processo e quais são os passos mesmo, passo a passo, mais simplificado para conseguir usar essa energia na sua vida para manifestar as coisas que você quer, clica no link que eu deixei aqui na descrição, uma aula gratuita onde eu ensino esses passos, tá? Eu gravei lá para não ficar muito longo o vídeo aqui no YouTube, se você quiser dar uma conferida. E novamente, se inscreve aqui no canal, porque aí eu sei que você está gostando dos conteúdos e eu trago cada vez mais conteúdos para você. Se quiser, também deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade com a lei da atração, o que você gostaria de ver aqui no canal. Combinado? Então é isso por hoje. Eu te desejo muito sucesso, um grande beijo e até a próxima!